Está no ar o canal Clube do Técnico e hoje temos a honra de receber Fernando Pelizário, eletricista há 25 anos, proprietário da empresa JF Instalações Elétricas, Residencial, Comercial, Industrial e Automação. Fernando, seja bem-vindo, uma honra para nós. Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse canal do Clube do Técnico e que esse bate-papo possa estar ajudando e incentivando os jovens de hoje que estão começando no mercado de trabalho, no ramo de eletricista, qual eu hoje estou no ramo. É uma profissão de risco, né, Fernando? É uma profissão de risco e a gente tem que ter um treinamento, uma técnica para poder estar. Hoje uma parte elétrica, um sistema elétrico, hoje é um sistema de risco. Que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de pedreiro. E nesse ramo é um serviço muito pesado, puxado, e eu vi a oportunidade. Quando eu estava trabalhando numa loja, precisava de um eletricista para fazer a parte elétrica e não tinha esse eletricista. E ali eu vi a oportunidade de mudar a minha vida, né? Mudar a minha vida. E como no começo, aquela coisa, não conhecia muito a parte de eletricista, positivo, negativo, era sem noção, né? Não sabia dimensionar cabo, sabia ligar uma tomada, uma coisa, e ali eu vi a oportunidade de procurar uma profissão na parte elétrica. Quer dizer, no dia a dia, lá no canteiro de obras, você identificou uma falta, né? Havia a necessidade de ter um eletricista na obra. E aí você buscou o quê? Você buscou informação, você buscou estudar, você falou, não, eu vou estudar um curso específico de eletricista. Como foi que você sentiu essa necessidade? Eu vi a necessidade de proporcionar para um cliente um serviço com qualidade e custo. E segurança, né? Segurança, principalmente. E para você, principalmente, né? Porque eu não sabia dimensionar cabo, eu sabia fazer uma rede de tomada, uma rede de lâmpada somente. E não sabia fazer dimensão de disjuntores, que é muito importante dimensionar disjuntor, dimensionamento de fio, que é muito importante. E no fim eu acabei dando um custo para o meu cliente que não teria necessidade de um custo alto, ponhando cabos um suporte superdimensionado. E eu me senti mal com aquilo, e foi onde eu procurei um curso para me aperfeiçoar e poder oferecer ao meu cliente qualidade, segurança e um custo elevado que seria o certo. Hoje, para quem nos assiste, você aqui fala facilmente de disjuntor, dimensionamento, mas explica para quem é leigo principalmente essa importância de ter o disjuntor, de ter um quadro com aterramento. Eu acredito que na tua experiência, 25 anos, você deve ter visto muitos casos aí de você ser chamado para uma manutenção e aí você chega lá, você encontra quadro sem aterramento, você encontra ligação errada de fase, de neutro. Isso ainda acontece apesar de ter tantas normas para serem seguidas. Infelizmente, muita gente não vai atrás de um profissional qualificado. E o que acontece? O profissional qualificado não conhece parte de aterramento, dimensionamento. Eu deparo muito com isso, com fiação que não suporta a carga que está pedindo. O equipamento que pede uma carga, a fiação está dimensionada para outra carga. Então, o que acontece? O fio começa a derreter, começa a dar curto-circuito, onde ocorre risco de incêndio. Então, onde eu aprendi, o curso me ensinou a dimensionar, a fazer aterramento. Hoje existe DPS, DPR, tudo proteção que pode existir numa casa para evitar choques, curtos-circuitos. Então, foi onde eu aprendi em curso, me aperfeiçoando a proporcionar ao cliente a segurança que é necessária para ele e a parte de custo também. Né? Quer dizer, vamos explicar bem para o pessoal que é leigo, porque o canal Clube do Técnico, essa parte de entrevistas, ela vai para todo tipo de público. E em muitos casos, a gente sabe que quem está nos assistindo é um leigo. E ele vai lá no mercado e compra um belo de um chuveiro, 3.600 watts, 5.600 watts. Não é só sair do supermercado ou da loja com esse equipamento, chegar lá e ligar na parede.
O fabricante, ele faz a parte dele, ele coloca lá o cabo mínimo, ele coloca tudo, só que o fabricante não conhece a casa da pessoa. E muitas vezes, aquele ótimo equipamento está errado no sentido da instalação e não do produto. É aí que entra a importância do conhecimento, do dimensionamento. Exatamente. Hoje no mercado, o chuveiro que tem hoje, vamos lá, uma potência alta, 7.500 watts. Então 7.500 watts, numa rede monofásica, o fio tem que ser um fio que suporta essa carga. Existe o cálculo da potência, né? A distância para ter o cálculo que era de tensão, para a gente chegar num cálculo e colocar a fiação certa e o disjuntor certo que isso vai suportar aquela potência do chuveiro. Tá, você falou em chuveiro, mas hoje, independente da região do país, né? E como o canal Clube do Técnico vai até para fora do Brasil, né? Nós temos aí depoimento de aluno nos Estados Unidos, em diversos países. Aqui no Brasil em especial, cresceu muito a venda de ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado. Você deve encontrar isso no seu dia a dia aos milhares, né? Sim. A pessoa vai numa grande rede de lojas, compra o ar-condicionado, leva para casa e pensa, é só ligar na tomada. E não é bem assim, né? Não, tem que ser tudo dividido. Equipamentos hoje que passa de 10 amperes, a gente separa rede diferente, disjuntor, separa, hoje tem 110, 220, a gente pega muita residência ainda monofásica, que aí a pessoa tem que comprar um transformador, tem muito isso hoje ainda. Só para o leigo, dá uma explicada grosso modo assim, o que é quando você fala em 10 amperes? O que é um aparelho de 10 amperes? É um equipamento que é uma potência maior, que ele exige uma fiação separada, para não ficar junto com outros equipamentos, para não tirar, vamos falar em palavras mais técnicas, para não tirar a carga de outros equipamentos. Tá? Porque uma rede misturada vai tirar uma carga de um equipamento que pode gerar o quê? Fiação, que pode esquentar e começar a derreter. Pode haver queima de equipamentos, porque um equipamento está puxando muita carga, então vai tirando a carga de outro. A grosso modo a gente pode brincar que é aquela velha história, não toma banho, não liga o chuveiro porque eu vou ligar um micro-ondas. Sim, seria isso. Você não pode ligar dois equipamentos ao mesmo tempo porque cai o disjuntor. Cai o disjuntor porque a fiação não está suportando, ela está esquentando e o disjuntor ele é para isso, é uma proteção. É onde entra a técnica que se aprende hoje. Hoje é muito importante o quê? Um eletricista aprender a trabalhar com multímetro. Foi onde eu começou a abrir minha mente. Abriu minha mente pra caramba o curso, então foi onde eu ensinei a aprender a trabalhar com multímetro. Você pega um curto-circuito numa casa, como é que eu vou resolver isso? Então aí entra a técnica, você trabalha com multímetro, tudo para poder achar os defeitos da casa, medir a amperagem que está indo para trabalhar. Quer dizer, no seu dia a dia, o seu telefone toca lá no momento do dia e a pessoa fala, pelo amor de Deus, eu estou aqui, o portão de casa não está abrindo. Quando você chega lá, necessariamente não é o problema do motor. O problema está lá dentro da casa, de repente no ar-condicionado que é superdimensionado, ou a pessoa comprou de repente um micro-ondas, ou comprou um chuveiro com uma potência maior. Você tem que chegar lá, quer dizer, você no mínimo tem que ter um multímetro, uma escada com proteção. Sim. Né? Eu acho importante passar isso. Infelizmente, por mais que a indústria faça grandes investimentos, nós temos observado no nosso dia a dia, eu sou arquiteto, acontece muito do profissional chegar na obra e quando você faz aquele contato inicial, aquela entrevista inicial, você percebe que ele não tem um multímetro, ele não tem uma escada com proteção e ele não tem um EPI, um equipamento de proteção individual. Além da vida do proprietário do imóvel, além de preservar o equipamento, porque ligar um ar-condicionado pode ir à queima, existe a vida do eletricista. Hoje, infelizmente, levado pela necessidade financeira, esta pessoa acaba se propondo a fazer algo que ela não é qualificada. Por isso que nós falamos muito nessa necessidade de estudar, de conhecer o produto. Diariamente surgem
novos equipamentos, novos micro-ondas, é uma infinidade, uma residência, quando você para na porta dela e olha para ela, você sabe que lá para dentro tem uma infinidade de novidades. Sim. Fique com a gente, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos reforçar para você essa questão do estudar com qualidade. Estamos de volta com o canal Clube do Técnico. Fernando, para reforçar realmente para o público, é importante estudar, importante procurar um curso que traga para você conhecimento e também, que eu vejo muito importante, é conhecer os produtos. Procurar pela loja, procurar pela distribuidora de material elétrico e pedir informação. Como você vê hoje o mercado? As lojas estão também contribuindo com o teu trabalho de eletricista? Eu falo que sim, porque as informações são muito importantes. Elas estão nos produtos? Estão nos produtos. Como comprar um produto é importante ler a norma, que é uma coisa que muita gente não tem o hábito, né? Ler a norma, ver o que o produto, as especificações, a carga que o produto tem. Como eu estava falando anteriormente, hoje você falou de ar-condicionado, mas existe panela elétrica, secador, a pessoa não dá muito valor no secador de cabelo. Perfeito, muitíssimo bem lembrado, secador de cabelo. Ele puxa muita energia e a potência dele é alta, é resistência. Então hoje mulher usa muito em banheiro isso. Então hoje, dimensionar, até secador de cabelo seria interessante dimensionar por causa da fiação. Existe muito equipamento elétrico hoje, a casa hoje praticamente é tudo elétrico. Então, a importância de ter um conhecimento, um curso para oferecer segurança para o cliente. E olha só, você falou de um item importantíssimo. Por quê? Vamos dizer lá, vamos simular aqui uma família. A mãe toma o banho, vai secar o cabelo, a filha entra no chuveiro, liga o chuveiro, o pai está lá preparando um lanche, liga o micro-ondas. Quer dizer, nós estamos com um chuveiro 7.000, um secador de cabelo 3.000, um micro-ondas 4.000. Isso toma uma proporção que realmente faz com que exista a necessidade de um estudo, de um dimensionamento. Porque uma sobrecarga hoje numa casa, ela pode gerar consequências graves, muito graves. Se não tiver um conhecimento, não for uma parte elétrica bem dimensionada, feita por um profissional, ela gera consequências graves. E hoje, Fernando, a gente já entendeu, ficou muito claro essa necessidade do estudo. Para todo esse trabalho, como você vê o mercado? Como está essa questão da remuneração? Você acredita, você esperava que o mercado fosse mais justo com você na questão do honorário? Você hoje tem essa dificuldade? Você apresenta o seu preço para o cliente e o cliente aceita de imediato? Ou você vê que ainda não existe uma valorização no trabalho do eletricista? Infelizmente hoje não tem aquele valor que merecia ter pelo profissionalismo, para oferecer uma segurança. Então muitos optam por fazer serviço até com pessoas que não têm a qualificação profissional de um eletricista formado. Aí opta por fazer serviço com terceiros que não têm a qualificação. E aonde vem até um prejuízo. Ele acha que o cliente acha que está economizando, mas na verdade não. É uma grande perda. É uma grande perca. Uma grande perca. Agora, isso também não desanima você em pensar em mudar de profissão? Não, jamais. Eu amo a elétrica, é a minha paixão. E graças a Deus hoje a minha família vive disso, porque é o meu sustento.
Não falta trabalho para mim. Então o jovem que está lá em casa, está pensando o que eu vou ser da vida, o que eu posso pensar em estudar, pode contar com esse mercado de trabalho. É um mercado de trabalho que eu brinco até aqui, peço licença para fazer essa brincadeira, mas vamos dizer assim, todo dia você tendo um telefone divulgando que você é um eletricista habilitado, vai aparecer um serviço, seja para trocar um chuveiro, seja para trocar uma lâmpada, ou seja, você não fica sem serviço. Não fica, inclusive eu faço muita prestação de socorro, porque eu sou 24 horas, então de madrugada, de dia e de noite, praticamente quase todo dia tem uma ligação com algum problema elétrico. Quer dizer, hoje o 24 horas dele está interrompido graças à participação dele aqui. Mas é interessante isso, é interessante passar para o público, passar para o jovem que está pensando em ter uma profissão, porque olha só, 24 horas de trabalho. Então você tem condições de, na calada da noite, vamos dizer assim, o seu telefone tocar e você ser chamado para consertar um portão. O portão não abre, a pessoa chegou em casa, ela quer guardar o carro, ela quer pôr a família dela dentro de casa para repousar, para descansar, e o portão não está abrindo. Quer dizer, você estudou, você está habilitado, você tem um multímetro, você tem o EPI, você vai fazer esse reparo, e por ser um reparo na madrugada, ele acaba tendo um preço também diferenciado de durante o dia. Então isso é uma prova que você não fica sem serviço. E se chove no dia seguinte, então deve ter mais chamados ainda. Sim. E não é só o custo, assim, é um serviço que o custo é um pouco mais elevado, né? Porque é um serviço de madrugada. E outra, você está ganhando mais um cliente para você, porque você está oferecendo um trabalho seu de madrugada, um socorro, e nisso você já ganhou mais um cliente. Quer dizer, amanhã esse cliente vai lembrar, ele vai falar, olha, o cidadão esteve aqui, foi atencioso, me atendeu, com isso eu consegui pôr minha família para dentro de casa, não ficamos aí na madrugada, na rua, consegui guardar meu carro, eu vou ligar para ele, para amanhã ele vir com calma aqui, fazer um dimensionamento da casa toda. Por quê? Se houve aquele incidente, pode ser que venham acontecer outros, pode ser que o dimensionamento do quadro esteja por um momento assim para acontecer amanhã novamente. E essa questão, Fernando, até eu começo a pensar no que a gente já viu acontecendo aí. Chove, dia seguinte, telefone do Fernando tocando porque tem muita incidência de falta de aterramento. O que mais acontece para logo depois de tanta chuva ter tanto chamado assim? Qual é a relação que você vê? Hoje o que acontece tem muita fiação exposta também. Eu pego muita fiação exposta que passa de uma casa para outra, aquele fio vai sol, chuva, ele vai corroendo. E o que acontece? Hoje um aterramento ele é importante pelo seguinte, um raio que cai, não precisa nem ser no local, uma distância próxima à casa, aquele raio ele dissipa. E hoje existe proteção, que é um DPS, né, um dispositivo que você pode estar colocando na sua casa, protegendo todos os equipamentos contra queimar, que ele dissipa energia para a terra. No jeito que cai uma sobrecarga, já dissipa energia para a terra. Então, tem uma proteção dentro da casa, que é importante. E é uma época que acontece muito incidente que o telefone não para. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aí para fazer o socorro, prestar o serviço necessário e eu me aperfeiçoei para isso. Tá, hoje, quando a gente pensa nos equipamentos, né, como você trabalha com a elétrica industrial, aí a gente sabe que não vai ser um curso simples da linha residencial que vai habilitar um profissional para uma linha industrial, né? Eu queria que você passasse essa tua experiência também para o jovem entender que não é fazendo o curso de eletricista residencial que ele pode amanhã ir mexer com 380 volts, né? Tem que ter um preparo para mexer com motor elétrico, contator, painel de comando,
Então é um curso mais avançado, onde exige mais da pessoa para proporcionar para o cliente um serviço com qualidade. Tá. E além do serviço, a questão da segurança desse eletricista, né? Porque hoje só para quem é público, muitas vezes é leigo, a instalação elétrica do posto de gasolina requer muita experiência. Eu estou dando experiência aqui como exemplo um posto de gasolina, mas existem N comércios aí que colocam em risco a vida do eletricista, né? Uma coisa muito importante é ter um NR10. Eu já passei por uma experiência de um choque que eu levei por falta de um despreparo meu na época. E eu fazendo uma manutenção predial, eu estava com os joelhos no chão, fazendo uma conexão de uns cabos, e o ajudante meu foi lá e me bateu o disjuntor. E eu, com a mão no fio, eu fiquei grudado no fio quase 1 minuto. Aquilo ali, eu fiquei grudado por um descuido. Poderia ter chegado no disjuntor, colocado uma sinalização e travado. É onde eu fui despreparado para isso na época, e foi mais um motivo de eu me aperfeiçoar mais, estudar. Hoje eu não poderia nem estar mais aqui, né? Quer dizer, vejam só, era um serviço rápido, simples, que poderia ter resultado na morte sua e também na morte, talvez, de quem estivesse por perto. Sim. Nós vamos por mais um intervalo, fique com a gente. Forming. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Maiara Moutinho, sou cirurgiã dentista. Estamos de volta com o canal Clube do Técnico. Eu vou pedir para que o Fernando fale mais um pouquinho dessa questão de estar atualizado com os materiais e com os equipamentos e os serviços. Fernando, o que você tem visto hoje? Chega todo dia no mercado produto novo, chega com orientação e o cliente, ele faz ideia? Vamos dizer, eu tenho visto muito hoje o uso do LED. Iluminação com LED até no farol do carro, né? O pessoal está usando o LED bastante, vamos dizer assim. Mas como é isso? É só chegar, tira a lâmpada comum e põe a lâmpada de LED? O que você vê que está acontecendo de errado com isso? É muito importante hoje o profissional se qualificar nessa parte, estar sempre se atualizando. Porque o cliente, ele não sabe o que está entrando no mercado de trabalho, no mercado hoje para ele proporcionar para a casa dele. Então é muito importante a gente se atualizar, o que tá de novo no mercado, sair da zona de conforto. Sim. E sempre estar se atualizando. Todo ano vai mudando as lâmpadas. Hoje entrou a LED. Hoje a LED invadiu o mercado de Dominou, tirou a lâmpada comum, tirou as antigas fluorescentes, né? Aquelas de groia que esquenta, puxa muito, e a LED hoje a economia dela é enorme. Então é sempre bom estar se atualizando para oferecer para o cliente em parte de acabamento, economia e iluminação, né, para o ambiente também, então é muito importante. A gente escuta muito, troquei a lâmpada lá, coloquei uma de LED, mas parece que a minha lâmpada está vibrando, está oscilando, está piscando. É a lâmpada ou é a ligação que tinha lá que não está compatível com a lâmpada? Assim, é difícil você falar, eu sei que você não está com o multímetro lá ligado, mas essa mudança, a pessoa tinha a lâmpada comum incandescente, ela passa para LED, pode acontecer alguma oscilação mesmo?
Hoje existem vários fatores que podem contribuir por isso. Então, vamos lá, um interruptor antigo, ele tem um tempo de vida dele também. Ele tem um tempo de vida, ele pode estar perdendo aquele tempo, aquela conexão de passar a corrente para a lâmpada. Então pode acontecer que o interruptor esteja com problema e o tempo de vida dele acabou. Igual a fiação também tem um tempo de vida dela. Então, passou tantos anos, seria interessante trocar, porque aquele condutor não está passando mais a energia necessária. A lâmpada pode ser que os componentes dela também não estejam legal, porque é tudo componente eletrônico, então pode ser que ele esteja até danificado. Então tem vários fatores que possam estar contribuindo para essa... Quer dizer, o vilão não está sendo a lâmpada, né? Eu tenho escutado muita gente falando, eu pus lâmpada de LED e eu vou assistir televisão e a lâmpada está vibrando. Eu fico escutando isso do cliente, do amigo, e eu gosto de procurar por respostas. Por isso que eu tomei a liberdade de te perguntar. E eu sei que é difícil para você responder porque você não está vendo o caso, né? Mas eu tenho visto muito comentário disso, de pessoas que colocaram a lâmpada de LED e por não fazer uma avaliação na fiação, no seu interruptor, está criticando a lâmpada. Isso, pode. E o problema não está na lâmpada, está atrás da lâmpada. Do mesmo jeito que o carro você leva para o seu mecânico, você faz revisão, você passa lá na loja, pede para fazer balanceamento, alinhamento das rodas, quem faz isso com a parte elétrica? O profissional que foi qualificado, que estudou para aquilo. E na prática, no dia a dia, os proprietários de imóveis fazem habitualmente esse tipo de manutenção ou você vê isso muito mais na área comercial, na área industrial? A linha residencial recebe essa atenção? É muito difícil, as pessoas esperam acontecer para chamar o profissional. Existe muita construção antiga, mais de 20 anos, aquela fiação já está precária. Hoje o que acontece, os equipamentos eletrônicos dominou e a casa antiga não está preparada para isso, para receber e suportar os equipamentos que estão chegando no mercado hoje. Então seria o que? Interessante contratar um profissional qualificado para oferecer, para fazer uma avaliação na casa, ver a fiação que tem e passar para o cliente que precisa ser trocada, e nisso aí precisava do profissional qualificado para oferecer o trabalho adequado. Quer dizer, é capaz que lá na sua casa, nós não estamos aqui afirmando nada, você que está assistindo o canal, mas pode ser que lá na sua casa você tenha dentro da parede toda aquela parte de corrugado, dentro do corrugado tem o fio, e o fio ser daqueles rígidos ainda, é um fio muito antigo, fio com mais de 25 anos, 30 anos deve ter o fio rígido. Com certeza esse fio já tem o tempo de vida dele útil comprometido. Ele é um fio que no dia a dia você liga chuveiro, você liga ar-condicionado, você liga secador de cabelo, micro-ondas, quer dizer, a vida útil dele já está comprometida. Aí é a hora de chamar pelo Fernando, é a hora de chamar pelo eletricista para uma avaliação do que ele encontra lá. Ele vai chegar, ele vai desmontar, vai pôr o multímetro, vai avaliar. Em muitos casos, quando você desmonta o quadro de força, você já vê ali até fio queimado. Acontece muito disso. Fio, disjuntor derretendo, porque às vezes a pessoa não contrata um profissional, vai lá, falta de um aperto no disjuntor, aquele fio ele começa ele fica solto dentro do disjuntor. O que acontece? Ele fica faiscando, então? E isso pode causar até incêndio. Isso pode causar até incêndio. Pode causar incêndio? Pode causar. Por aquecimento, por faísca, porque vai conduzindo, ali tem plástico, o plástico derrete e quando você vê é um incêndio silencioso, né? Eu deparo muito com isso, muito. Não é, hoje mesmo eu já tive até um socorro que eu fiz sobre isso. Direto, o que mais aparece para mim é isso. Fiação queimada, disjuntor derretendo, que não está suportando mais a carga. A carga é por causa daquilo que nós falamos no começo, falta dimensionamento. Não é apenas comprar o equipamento e chegar lá e ligar na tomada. Infelizmente, culturalmente, você até compra o carro e você não pega o manual de instruções para ler, né? E os equipamentos também. A pessoa compra uma televisão, compra um aparelho de ar-condicionado, vai lá e liga na tomada. Não é só ligar na tomada, é ler, é verificar
O que pede o equipamento vem em toda uma descrição, mas principalmente quem vai ligar esse equipamento. Eu sei que a cidade é grande, você comprou o ar-condicionado, você quer ligar ele na tomada, mas antes você precisa do eletricista. E não só o equipamento, tá? Não só o ar-condicionado. Eu não sou contra o ar-condicionado, pelo contrário, é apenas para te alertar. Eu agradeço a audiência, agradeço a participação de todos. Eu vou pedir para o Fernando aqui deixar os meios de contato dele. Agradeço a sua presença, Fernando. Espero que você volte mais vezes, venha aqui contribuir com o trabalho que nós estamos dando para você, telespectador. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no Clube do Técnico. Para mim foi um prazer enorme participar. Espero que esse bate-papo possa estar ajudando bastante jovens e pessoas para que sejam atualizadas no mercado de trabalho. A minha empresa é JF Instalação Elétrica. Meu contato é 997653437 e estou à disposição para proporcionar um trabalho com qualidade e eficiência. E pode também falar, né? A gente te encontra no Facebook, Instagram. Facebook, JF Instalações Elétricas, lá já faz mais de 10 anos que eu tenho uma página no Facebook. Eu tenho bastante trabalho meu que eu apresento. Todo trabalho meu eu tiro foto e divulgo para estar tendo conhecimento do meu trabalho. Ok, obrigado pela audiência.